In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nori mortis nostri. Amém. Vamos lá. Hoje vamos encerrar as nossas meditações a respeito do lençol de Turim, o Evangelho dos Cientistas. A nossa pesquisa, repito, é com o livro da Alessandra Tadeu Eterno. Hoje é a conclusão. Já passamos por muitas coisas que apontam claramente que o sudário é uma relíquia autêntica do tempo apostólico e que pertenceu a nosso Senhor Jesus Cristo, de verdade. Efetivamente é de nosso Senhor. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a conclusão desses cientistas, dessa equipe que analisou o sudário, tá certo? Onde só tinha apenas de 44 cientistas católicos. A igreja nunca teve medo da ciência. É tanto que a crítica racionalista que tentou desmascarar a autenticidade dos evangelhos acabou trabalhando para a igreja, mostrando que eles eram autênticos, da mesma forma como o sudário. Vamos lá, capítulo 10, tá? Quem retirou o corpo do lençol? Isso é a conclusão já, tá bom? Por incrível que pareça, ninguém. O corpo não foi tirado do lençol por mãos humanas. E quem afirma isso é a ciência. Os 40 cientistas desse projeto. Impossível o corpo ter sido removido, pois o sangue teria quebrado nos coálogos ou escorrido e se espalhado. Porém, nem desgrudou. A figura é um mistério. Saiu como o sol através do cristal, sem nada rasgar nem deformar. Lembra quando nós falamos na segunda meditação que ali a figura foi impressa no resultado de uma explosão? Então ninguém tirou o corpo do lençol. Se houvesse a tentativa de retirar o corpo do lençol, por mais cuidado que se tivesse, desprender-se-iam os coálogos de sangue, eles quebrariam. Como com o intenso calor, o gelo pode sair de um saco transformando-se em vapor, seu intermediário estado líquido, analogamente, o homem do sudário saiu dele sem abri-lo. Em outras palavras, o corpo se desintegrou dentro do lençol. Né? Então, isso é só repetindo o que nós vimos lá na segunda meditação. Ok? São imagens impossíveis de ser reproduzidas. Já no capítulo 11, tá? Primeiro, a idade do lençol. Com certeza, 2000 anos, certo? 2000 anos. Há muitos casos de conservação, até mais antigos, como as telas expostas aí com mais de 3000 anos. Isso acontece pelo fato de o linho ser resistente ilimitadamente ao tempo, principalmente em ambiente seco. O tecido na forma de espinha de peixe, típico de todo o Baixo Mediterrâneo desde o século II a.C., coincide com as peças conservadas nos museus do Egito. A tecnologia usada na confecção do lençol de Turim, a trama, a espessura, tudo está de acordo com o usado na Palestina no tempo de Jesus. A ciência datou o tecido em 2000 anos. O próprio tempo da igreja, da ascensão de Cristo aos céus, de sua paixão. Os cientistas que participaram do projeto são unânimes em concluir que o sudário é um artefato arqueológico real. Indicam-no fatos tais como os dados anatômicos e patológicos exatos, o século I como data de origem do tecido, a ausência de fraude, a correspondência entre o sudário
e outros fatos arqueológicos e históricos, mesmo em áreas desconhecidas de um artista da antiguidade. Também foi considerado muitíssimo provável que o homem sepultado no lençol seja o mesmo homem descrito nos evangelhos como Jesus de Nazaré. Tudo indica, certo? A figura do sudário não tem explicação natural. Foi totalmente descartada a hipótese de processos naturais para a impressão da imagem, tais como vapografia ou contato direto. Tanto essas hipóteses como a de fraude mostram-se falhas quando se pretende torná-las causa de tais fenômenos, pois não conseguem justificar a qualidade tridimensional, superficial e não direcional da figura, bem como o fato de não existir superposição de camadas. A imagem não penetrou o tecido, está na superfície da primeira camada ou pontos de saturação sobre suas fibras. E isso que é bastante interessante. Mais uma vez, repetindo aquilo que nós já vimos nas primeiras meditações. A imagem é tridimensional. No caso do sudário, suas explicações falharam. Isso é uma nota sobre a vapografia. As experiências revelam que figuras nítidas não se criam dessa maneira, pois os vapores se difundem em vez de seguir linhas retas e paralelas. Não há camadas nem pontos de saturação na figura, nem tampouco difusão de vapor gasoso ou expansão capilar no sudário. A vapografia impregnaria o tecido e não ficaria só na superfície. Consequentemente, a teoria da vapografia cai por terra. São conclusões. Conclusões que a equipe está dando sobre o sudário. Isso é praticamente só ler e passar aqui para vocês o que é que a pesquisa fala, tá bom? Conclusões. A imagem é impossível de ser reproduzida. Não é possível pintá-la em negativo. A sombra da figura do sudário elimina a hipótese por contato. A figura é nítida e sem distorções. Certos detalhes da imagem, restos de sangue derramado precisamente, e uma identificável distensão na caixa torácica do crucificado exigem um grau de conhecimento médico que um artista na Idade Média não teria como adquirir. Há ali dados conhecidos apenas pela medicina atual, as substâncias que o corpo libera quando agoniza, sem saber de sua existência, quem as teria colocado lá? Como um artista da Idade Média poderia pensar em fazer o negativo de uma imagem no lençol se a máquina fotográfica só seria inventada 500 anos depois? A não ser que fosse um anjo mesmo, não é, que estivesse fazendo isso. Não é medieval. Os microscópios não denunciaram qualquer traço de pintura ou de outro material estranho. Quem antes do século XIV teria a ideia de colocar os pólens lá, que foram coletados da imagem, e ainda esses pólens sendo do século I e da Palestina? Nenhum falsificador teria posto um capacete de espinhos, teria colocado uma coroa circular como todos os artistas cristãos. A coroa em forma de calota foi descoberta moderna. Para mim está muito claro. As conclusões da pesquisa parece que não tem como refutar isso aí. O lado apresentando uma ferida com medidas e formas de elipse provocada exatamente por uma ponta de lanche, descoberta arqueológica. A figura do sudário é única. Vários doutores em medicina concluem: como alguém há tantos séculos poderia ter feito algo tão perfeito assim? Os vários tipos de sangue, arterial, venoso, misto, cadavérico, a retração do polegar por efeito da lesão no nervo mediano, a posição correta dos cravos para sustentar o peso do corpo, diferente das obras de séculos da tradição das pinturas. Que mente poderia fazer isso? Mesmo que uma pessoa fosse especialista em medicina, em arte e anatomia, jamais conseguiria ter essa precisão das coisas que foram achadas ali no sudário. Coisas que só a medicina atual sabe e descobriu.
é uma grande beleza. É uma coisa para nós que eu não vejo como discordar. Eu sinceramente não vejo. Isso aqui, gente, é ciência. Não é corrente teológica. Não é opinião teológica. É puramente ciência. Tá bom? Então, se tem a conclusão. Reconheço Cristo como personagem histórico e não vejo nenhuma razão por que deveria alguém se escandalizar por existirem ainda traços materiais de sua vida terrestre. Isso aqui é o Dr. Yves Delage, professor de anatomia comparada e agnóstico confesso. Mesmo que ele não acredite que Jesus é Deus, mas reconhece pelo menos a existência humana de nosso Senhor Jesus Cristo e que o sudário pertenceu a ele. O trabalho de arqueólogos e de outros estudiosos sugere fortemente que a escritura merece confiança histórica, pois por meio dela a arqueologia, sobretudo, foi muito beneficiada em seus achados em virtude da riqueza de detalhes geográficos. Não era cidadão romano e foi flagelado pelos romanos do primeiro século. O pólen do século I é proveniente da Palestina, país de Jesus, onde as crucificações aconteciam só antes do ano 70. Foi coroado com espinhos, fato excepcional. Não há documentos que confirmem tal uso nem entre os romanos, nem entre os demais povos. Foi por zombaria. Isso foi o que eu disse daquela outra vez, que somente com Jesus é que se tem notícia dessa coroação de espinhos. Tá bom? Então, a probabilidade. Né? Quais são as probabilidades que aponta para Jesus? Foi crucificado com sepultamento regular, fato raro, pois os corpos dos crucificados eram jogados em valas, um em cada 100. Capacete com espinhos, fato excepcional, mesmo assim, limitemos a 5.000, certo? Crucificado com escoriações, perda de tecido nos ombros por causa do patíbulo, era costume entre os romanos, porém, nas crucificações em massa, os condenados eram levados às árvores ou cruzes já existentes, mas essa pessoa do sudário levou a cruz, levou o patíbulo, que é aquela parte, né, onde coloca os braços, até o Calvário. É muito documentado que nas crucifixões em massa amarravam-se os pés e as mãos dos condenados, tanto quanto que se usavam pregos. Assim é atribuído. O homem do lençol apresenta ferimento por arma cortante no costado após a morte, porém sem fratura nas pernas, ou seja, a lança. Fato raro, pois era muito mais comum quebrar as pernas para acelerar a morte. A sepultura apressada e provisória, sem lavar o cadáver e ungí-lo, não era o costume da época. Foi um fato excepcional. Colocar o cadáver no lençol e retirá-lo antes de decompor é fato surpreendente. Precisou-se de 24 horas para as marcas. Não é? Então, se você for fazer a conta de 200 bilhões de eventuais crucificações, pode haver uma só que possua as características do homem do lençol tomadas em consideração. É uma coisa incontestável que esse sudário tenha pertencido a Jesus de Nazaré. Porque somente uma crucificação foi desse jeito que se fez essa análise no sudário. É algo impressionante, algo que deixa qualquer pessoa de boca aberta. Mesmo que você não reconheça Jesus como Deus, eu não estou falando disso. Mas pelo menos você tem que reconhecer que o sudário foi de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos uma existência histórica para você que é judeu ou ateu, agnóstico, que não acredita. Né? Mas pelo menos isso, tá bom? E a imagem emite calor até hoje, certo? Ela se tem a conclusão de que a imagem é formada por radiação calórica luminosa instantânea saída do corpo do crucificado. É um tipo de radiação desconhecida até hoje, tá? É isso. O Papa João Paulo II disse a respeito do sudário que era uma provocação à inteligência,
João 23 diz que o dedo de Deus está aqui, ou seja, lá no sudário. Paulo VI disse, referindo-se ao sudário, o mesmo, mas em condições espiritualizadas incompreensíveis, ou seja, com referência ao corpo glorioso de Cristo, dizendo que é o mesmo do sudário. E João Paulo II, mais uma vez, fala que o sudário é também imagem do amor de Deus e do pecado do homem. Tá? Isso é a palavra dos papas. O Papa João Paulo II beijou o sudário publicamente. Isso é uma prova de que se há um crédito no sudário de Turim como uma relíquia realmente verdadeira. Tá? Então, eu gostaria agora de encerrar lendo o capítulo 13 completo. Ele é curtinho, é uma metade de uma página, para vocês verem o texto que é colocado aqui, e assim nós podemos encerrar. Né? Eu espero que essas meditações possam ter trazido uma fé mais madura, mais esperança para nós que colocamos em Cristo a esperança da nossa ressurreição. Eu creio que tudo isso que nós meditamos possa somente ajudar a nossa vida espiritual, que é o mais importante, tá bom? Então, e a pergunta que não quer calar diante de toda essa pesquisa: por que Cristo fez isso com tanta tecnologia? Fé e crença. Fé é crença. Ciência é razão. Para os que não têm fé na Escritura, mas entendem e acreditam na ciência, aí está o Evangelho escrito na linguagem dos cientistas. Cristo na razão. Todo o Santo Evangelho no lençol. As marcas da paixão, as marcas da morte, as marcas da ressurreição. Não escapou nenhum detalhe. Lá estão todos os capítulos e versículos. O lençol foi feito com a mais primorosa tecnologia, lido na linguagem científica, compreendido apenas no século XX. Seu idioma, a tecnologia. Sua marca, ressurreição. Seu objetivo, a salvação. Seu motivo, o amor de Deus pelos cientistas. Os cientistas nem notaram, mas formaram comunidade, que foi a comunidade da pesquisa do projeto de análise. Tiveram catequese, o estudo do lençol, e coroaram esse tempo com a Eucaristia, pois partilharam entre si o corpo e o sangue de Jesus. A ciência é o alfabeto com o qual Deus escreveu seu amor pelos profissionais da ciência. Há 2000 anos, Jesus já os abençoava. Cristo fez tudo isso por amor. Tudo por amor. Amor incondicional também pelos cientistas. A vocês, cientistas, meu profundo agradecimento, pois sem vocês, Jesus não teria deixado o lençol assim. É um texto bastante interessante. A igreja não se opõe à ciência. Tem muitos mitos, né, na Idade Média que fala que a igreja era perseguidora da ciência, que a igreja não promovia a ciência. Eu recomendo que vocês leiam os grandes medievalistas do nosso século, como Jacques Le Goff, Regine Pernod. O professor Felipe Aquino tem vários livros sobre calúnias e lendas da igreja, que as pessoas atribuem à igreja como igreja que queimava os cientistas, que não podia discordar. Uma história mal contada, tá certo? Que se dá a entender que ciência e fé não podem andar juntas, mas pode. O próprio criador da teoria do Big Bang era um padre católico que apresentou ao Papa Pio XII, e o Papa Pio XII disse que não teria problema em aceitar essa teoria, contanto que ela não colocasse em xeque que há um criador no universo. Assim como o pai da genética também, que era um monge, não é? O Mendel, e outras coisas mais, outros grandes pesquisadores, professores que foram católicos, foram padres, acreditavam em Deus e usavam da ciência para o serviço de Deus, para a maior glória de Deus. Fé e razão, como João Paulo II disse, são duas asas, tá bom? Que devem estar equilibradas. Elas devem levar a Deus, tá certo? Nós
pedimos que jamais nos afastemos desse caminho. Não é? A igreja, eu repito, ela não tem medo da ciência, ela não tem medo do avanço de pesquisas científicas, mas contanto que tudo esteja ordenado para Deus. Como, por exemplo, a IA, não é? Agora que está surgindo a IA. A IA, nós ainda estamos aprendendo como usá-la, como manuseá-la, e sabemos que o fim dela deve ser para a maior glória de Deus, ok? Vou ficando por aqui. Eu espero que esse caminho tenha sido proveitoso para todos vocês. Não esqueça de comentar, não esqueça de mandar esses vídeos para outras pessoas. Isso ajuda a fortalecer a fé de outras pessoas. Eu já disse aqui no canal que o nosso objetivo não é ganhar inscritos, não é chegar a 1 milhão, é chegar a almas, a pessoas que às vezes estão desesperadas ou querendo informações seguras em meio a essa tempestade, dessa polarização, dessas coisas da internet, e não tem acesso, tá bom? Eu espero que o canal possa ser um polo seguro, um porto seguro para quem está buscando uma aproximação com Cristo de verdade, tá bom? Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José, Deus abençoe você e que viva Cristo Rei.